Então, ou seja, deixa eu ver se eu entendi. Você deseja criar oportunidades de interação, não só para você, mas para outras pessoas também. Mas você falou que num contexto de trabalho, num contexto pessoal. A interação Todos. todos. E o que você espera conseguir com isso? Né? Essa interação é importante por quê? Mais leveza na vida, eu me vejo como parte integrante, não como parte sozinha, ou que só olha para mim. E o que essa parte sua que ainda não interage da forma que poderia interagir, né, da forma como você pode fazer acontecer, que ainda te mantém num padrão diferente desse que você vai construindo. O que essa parte está tentando fazer por você através disso? Né? Ou seja, qual a intenção positiva? O que lá no fundo dessa parte sua, enquanto ainda te mantinha num padrão diferente daquilo que você queria, o que essa parte estava tentando fazer por você, te mantendo ali até então? Era me proteger do próprio ambiente. O ambiente era pesado, era difícil. E quando eu fazia isso, eu me protegia. Então era o recurso que eu tinha. Ok, então proteção. Então era como se você tivesse diminuído a interação para se proteger. Vamos combinar que proteção é uma coisa importante, né? É importante que as pessoas se sintam protegidas. Mas eu fico me perguntando se você, inconscientemente, pode encontrar uma forma de fazer a interação acontecer de uma maneira em que você também se sinta protegido. Ou seja, como seria investir em proteção, experimentar proteção, enquanto você também se protege? Me perdi todo. Faz algum sentido? Faz. Isso. Então começa a ficar com essa ideia, que não necessariamente é isso que você tem que começar a fazer a partir de agora. A sua história me lembra uma história muito interessante, mas eu queria saber com você antes disso, quando você pensa, né, nessa interação, como é que você falou mesmo? Interação com... Você usou duas palavras, interação, que eu focalizei mais na interação. É integração, interação? O que eu desejo? É. Se sentir mais integrado, mais leve. Ok. Então, deixa eu chegar aqui. Então vamos escrever aqui, só para vocês verem. Perceber a minha integração no ambiente. Ok. Integração, leveza. O que mais? Que outros recursos você acha que são importantes para que essa interação ocorra, Iago? Proatividade. Proatividade. Mais alguma coisa? Coragem. Coragem. Tá bom. Tá bom. Esses são interessantes. De qualquer forma, isso me lembra uma história muito interessante, ocorrida há muito tempo. Né? Lá no velho Japão, aquele milenar, né? Na época dos samurais, um homem, ele estava tendo um dia muito ocupado, né? Ele quase não conseguia ter tempo, né, para lidar com a família, com o trabalho. Ele era o mestre do chá. Para quem não sabe, né, a cerimônia do chá é uma cerimônia onde você vai preparando o chá, e não é só fazer chá, é todo um processo de meditação, de foco, de transformação, onde através do preparo do chá, você faz um ritual que tem uma simbologia muito grande. Esse mestre do chá, ele estava tendo um dia não muito tranquilo, e aí uma hora que ele saiu de algum lugar, ele deu um encontrão numa outra pessoa, e essa outra pessoa caiu no chão. E aí estava chovendo, igual hoje, se sujou na lama. Então esse homem vestiu uma roupa branca e vermelha, a roupa toda suja de lama. E aí ele se deu conta, por espanto dele e medo dele, que era um samurai. Né? Era um samurai muito conhecido, que caiu no chão e se sujou todo. Ele estava todo bonito, vestido de samurai, né, para onde eles gostavam de ficar. Ele caiu, se sujou todo. E ele ficou possesso de raiva. Né? E aí o mestre do chá, Iago, ele ficou, me desculpe, eu quero ajudar você, né, em relação a isso. Me desculpe, não foi de propósito, eu não quis fazer isso.
isso é um absurdo, eu sou um samurai, não se toca num samurai, não se fala com um samurai. Eu não tive a intenção, não interessa. Eu desafio você para um duelo de morte. Você me desonrou. Então nós vamos lutar até a morte. E ele, se soubesse alguma coisa sobre manejar uma espada, né, ele ainda não tinha lá um monte de características que o samurai tinha. O samurai sozinho conseguia dar conta de enfrentar, às vezes, um exército inteiro. Um samurai sozinho lá em Uptime, né, como máquina de guerra, conseguia sozinho dar cabo de vários homens ao mesmo tempo. E ele era só um mestre do chá, né? Ele sabia, ele aprendia alguma coisa básica sobre manejar uma espada naquela época, mas ele não tinha a coisa do samurai. E ele, naquele momento, Yargo, o mestre do chá, Yargo, ele ficou se perguntando assim: como é que eu posso, de hoje até amanhã, me transformar num samurai? Né? Porque eles fazem assim. É assim que eles fazem, é assim que eles se comunicam. Eu não quero ser um samurai, mas eu quero lutar como um samurai. Como é que eu posso me transformar o mínimo que seja possível num samurai para que eu consiga resultados mais próximos possíveis de um samurai? E ele ficou com aquilo na cabeça, e ele já estava imaginando que ele ia morrer. Ele falou para a esposa já estava se considerando meio viúva. Os filhos também, ele se despediu de todo mundo. Ele ficou lá: meu Deus, eu preciso ser um samurai, como é que eu vou fazer? Como é que eu posso me transformar num samurai? Como é que eu posso fazer isso? O que é que eu preciso para ter todas aquelas coisas que eu preciso para ter coragem de ir lá e lutar, para conseguir, né, essa história de ir, né, sei lá, mas e com leveza conseguir me soltar e deixar as coisas acontecerem e tal. E aí, uma hora ele ficou tão esgotado, ele ficou tão cansado que o mestre do chá, Yargo, ele dormiu, porque ele caiu de sono, né? Porque ele estava tão cansado e esgotado que ele desmaiou. E ele dormiu completamente. E aí ele foi fundo dentro de si. E aí ele teve um sonho. É como se uma revelação tivesse vindo. Ele se encontrou, de repente ele se viu totalmente integrado de novo no lugar onde ele aprendeu aquilo que era muito importante, que é a arte de fazer um mestre, sempre tornar um mestre do chá. Ele teve o melhor professor de todos, o melhor mestre do chá. Antes dele tinha sido professor dele. Ele se viu de novo lá naquele lugar onde as pessoas aprendiam a arte do chá, que era um lugar onde ele se sentia tão à vontade, era leve estudar esse processo, Iago. E ele, Iago, se sentia completamente integrado, não só para passar pelo processo, mas inclusive para ser proativo em relação a todas as coisas que eram importantes de serem feitas. E como era uma cerimônia importantíssima, esse grande professor, esse grande mestre, dizia: você não precisa se preocupar com coragem, você simplesmente tem que fluir no processo. E ele simplesmente ia no processo. E aí ele encontrou com esse mestre, e aí quando ele viu o mestre estava lá totalmente voltado, integrado no processo, Yargo, de fazer as coisas acontecerem, completamente integrado ali. E era leve vê-lo preparar, era leve ver esse grande mestre Yargo preparar todo o processo, né? E ele trazia coisas novas, e tinha atitudes, e a coisa ia fluindo, 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 fluindo. E ele falou: mestre, que bom que eu encontrei o senhor aqui. Minha vida está em perigo, meus filhos vão ficar sem pai, minha esposa vai ficar viúva, porque o samurai, ele quer me matar, né? E o mestre estava lá, leve, tranquilo, integrado, focado naquilo que interessava, naquilo que era importante. E ele desesperado: mestre, 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 eu tenho que me transformar num samurai.
Eu tenho que me transformar numa máquina de guerra. Eu preciso me transformar numa máquina de guerra. É minha vida que corre perigo. Isso é muito importante para mim. Eu preciso integrar tudo. Eu preciso ficar leve o suficiente para que a coisa aconteça. Eu preciso, inclusive, ser proativo para estar diante ali do samurai, saber me defender e saber fazer as coisas. E o mestre lá, leve, sereno, quase que num transe profundo, isso, profundo. E aí ele insistia, querendo chamar atenção. E aí uma hora o mestre se cansou e disse assim, não interrompa, não veja, será que você não vê que eu estou fazendo chá? E aí o mestre do chá acordou e entendeu, ficou tudo claro. E ele aí sim dormiu o resto da noite. Um sono profundo, reparador. Ele dormiu, acordou no outro dia estranhamente leve, calmo, integrado, né? E foi logo sendo proativo, pegando a espada, e disse, o que você vai fazer para o almoço, esposa? A esposa já achando que ia ficar viúva, né? O que você vai fazer para o almoço? Eu vou ali e já volto. Ela, o quê? Né? E aí ele falou, deixa eu chegar lá e fazer o que eu preciso fazer. E aí, o que aconteceu? Ele chegou lá, estranhamente calmo, o samurai estranhou, todo mundo estranhou. Ele estava calmo, estava ali, tranquilo, e aí eles começaram a lutar. E é evidentemente que o samurai era tecnicamente muito mais ágil, muito mais capaz do que o mestre do chá. Mas o mestre do chá, Iarbo, conseguiu encontrar uma forma de ter integração ali com a situação, de fazer rapport com o samurai, com o que estava acontecendo, de experimentar inúmeros caminhos e formas de experimentar leveza e de ser proativo no sentido, inclusive, de fazer as coisas acontecerem. E aquilo ali foi acontecendo com uma leveza, e ele viu que ele não precisava ter coragem, que se ele tinha todos os recursos, se o mestre do chá tinha todos os recursos e água dentro de si, ele podia direcionar para o que quisesse. E aí ele deu lá uma volta, o samurai se confundiu, e aí ele deu uma rasteira no samurai, o samurai caiu no chão, e aí ele botou a espada no pescoço do samurai. Aí o samurai ficou desolado. Pode me matar, eu mereço, você já me desonrou ontem, e vai me desonrar outra vez, então eu mereço morrer mesmo. Ele falou, vamos combinar uma coisa? Eu levanto você aqui, você pode fazer o que você quiser. Ele falou assim, o que eu quero é que nem você me mate, nem eu te mate, tá bom? Tá bom. Tá combinado? Tá. Aí o samurai falou, tá bom, mas eu não te mato só se você me contar o que aconteceu. Porque ontem você estava em pânico, você estava desesperado, todo mundo via que você estava desesperado, você não conseguia se integrar na situação, você não conseguia se comunicar com ninguém sobre o que estava acontecendo, não conseguia deixar nada acontecer. E de repente, agora, tudo mudou, né? E você aqui conseguiu, de um outro jeito, de outra forma, o que houve? Ele falou, pois é, o problema é que ontem eu estava botando foco noutra coisa. Eu queria o resultado, mas o foco estava no problema. Então eu comecei a achar que eu tinha que me transformar numa coisa que eu não era, em alguém que eu não era, que eu nunca fui. Eu não fui um samurai, eu não escolhi ser um samurai, eu nunca quis ser um samurai. Eu sou um mestre do chá. Eu faço algo muito valorizado. Eu tenho características únicas, importantes, únicas, que só eu tenho. E mais ninguém tem. Né? É isso aí. Mas eu não queria saber disso. Eu só queria, única e exclusivamente, me transformar no que eu não era. E aí eu sonhei com o meu mestre do chá e ele resolveu tudo. Como assim você sonhou? O meu velho mestre apareceu para mim num sonho e eu, desesperado, queria a atenção dele de qualquer jeito, de qualquer forma. Desesperado.
E ele estava leve, calmo, integrado na situação, proativo para fazer. E aí, de tanto eu tentar interrompê-lo, ele me deu uma bronca. E ele disse, não vê que eu estou fazendo chá? E aí eu entendi. Ele começou a rir, né, e se sentiu bem. Né? Eu não entendi nada, mas o que aconteceu aqui? Eu falei, pois é, eu entendi que ao invés de tentar ser o que eu não era, e tentar buscar um caminho que não era o meu, que não incluía as minhas características especiais únicas, eu entendi que eu tinha que chegar aqui e não me tornar o que eu não era, não me tornar um samurai. Eu entendi que eu tinha que chegar aqui e fazer chá. E aí, ele foi, o mestre do chá, Iargo, foi ficando, né, animado, né, foi voltando, assim, né, saindo daquele transe, né, e foi sentindo energia de novo, de volta na sua estrutura, no seu sistema, né, e foi abrindo os e voltando, retornando para o processo. Tal como você, Iargo, vai voltando agora, e eu fico me perguntando se quando você abrir os olhos de novo outra vez, se uma compreensão profunda que vai se expressar em palavras e alguma coisa muito maior e muito além das palavras vai ser o suficiente para dar conta de qualquer pessoa experimentando saber sobre a mudança que aqui está presente. Pode abrir os olhos. Então, como você se sente? O que você pensa sobre a questão da integração e das coisas que você precisa? Muda alguma coisa com essa história, Iargo? Eu estou sentindo meu corpo latejar. Isso é uma oportunidade para quê? Cara, tá uma sensação muito esquisita. Mas é um esquisito bom. Eu vou sair flutuando da porta. Isso. Tem que amarrar uma cordinha para não sair. Como você sabe que é possível, a partir de agora, ter uma resposta bem mais positiva, que vai te conduzindo naturalmente para o que você deseja? Isso foi uma pergunta? Repete. Não foi? Vai ser bom, não foi? O que você pensa sobre a questão que você escolheu para trabalhar agora? O que muda para melhor aí dentro e fora também a respeito disso? Cara, eu tô vendo com mais clareza. O que eu sinto leve agora é a leveza que a preocupação já foi. E se a preocupação já foi, o que aparece no lugar que te dá uma oportunidade agora de alguma coisa nova e melhor? Oportunidade. De ver oportunidade. E é melhor assim? Claro, não Né? volta não. E já sabe, né? E existe alguma coisa em mente, mesmo que você não saiba aquilo que inconscientemente você vai colocar em prática essa semana, que pode fazer uma diferença? Isso foi uma pergunta? Né? É. Pois é, né? Melhor assim, né? Então, muito bem, palmas para ele. Agora eu vou passar. Antes da gente falar das metáforas terapêuticas, eu vou passar para o Lenilson fazer os comentários neurométricos aí. Isso foi muito legal. Eu não quero como muita coisa, mas eu achei bárbaro. É um momento, no ápice da metáfora que a coisa estava resolvendo, ele ficou totalmente em alfa, né? Ou seja, processando em alfa a mudança. Foi muito legal. Exato. Sim, pergunte. Microfone. Eu estou aqui. Eu vou falar uma coisa que vocês não sabem ainda, que ninguém sabe, mas eu sou o pai do Iargo, tá? Então, assim, revela. E nessa questão, é engraçado que eu estava lá de olho nele, e ouvindo o que você estava falando, e me deu um sono aqui. Aí eu quero perguntar se eu, assim, interligado com ele, fui junto na mesma coisa. Porque eu olhava para os outros não estavam nada afetados. E eu, assim, envolvido, eu digo, gente, que história doida é essa? O exercício é com Iargo. Deixa de ironia. Me responda. Não tire onda comigo.
Eu já estou mexido demais por hoje. Ele já começou desde aquela... Vai mexer muito mais. Ave Maria. Deixa eu contar. Qual Então, que é a pergunta? não era isso. Se tinha a ver, a gente está interligado exatamente energeticamente, que a gente estava na mesma sintonia praticamente. Assim. Eu acho que você já respondeu. E a hipnótica é aberta. Né? Todo mundo ouvindo pode mudar. Não, mas assim, eu olhava e parecia que os outros não estavam tão padronizados. Mas eu estava tão ligado aqui, que aí eu olhava pro Iargo e o Iargo dormindo e ai meu Deus, e eu tô com sono. Sua conexão afetiva com ele, pai, eu acho que é um plus a mais. Ainda, além de todo mundo estar no campo, a sua conexão com ele faz ser ainda mais significativa o processo. Era essa a resposta que eu queria ter certeza. Ok, ótimo. Olha só que observação interessante. Agora ele quase que voltou no transe. Beta devagarzinho, o alfa um pouquinho alta e o teta a gente vê movimento. É como se ele tivesse voltado ao transe. Tá? Vamos lá, algumas rápidas explicações. Tá? Boa parte do transe, isso aqui ficou verde. Todo mundo percebeu? Sim. Ou seja, o corpo ficou relaxado. Ou seja, durante o processo de hipnose, sim, o corpo relaxa. E eu não pedi para ele relaxar. Eu só falei que ele foi dormir, o mestre do Chayardo foi dormir. Outra coisa interessante, conforme as questões que estavam sendo trabalhadas, de vez em quando, em poucos momentos, o vermelho subiu. Boa parte do tempo ficou esse esverdeado aqui. Tá? O controle de ansiedade, ele beirou 40, ou seja, teve uma leve mudança, mas uma mudança que foi aqui percebida. Tá? Uma leve mudança. O objetivo não estava voltado à ansiedade, mas mesmo assim, com o transe a gente percebe, sim, o transe hipnótico provoca uma mudança no controle da ansiedade. Esse aqui que foi bacana. Teta, vamos fazer ele voltar ao teta. 4 mais 4. 8. Aliás, o beta, perdão. 8. 8 vezes 8. 64. Menos 60. 4. 4 vezes 4. 8. 8 vezes 8. 64. Mais 30. Ele não quer ser gostado. Não quer sair do estado. Ele tá travado no estado. Olha que coisa engraçada. Se ele estivesse fazendo uma prova, estaria fazendo uma prova extremamente tranquilo. O cérebro não ativou. É como... Olha só que coisa interessante. Muito bem. E se você provasse alguma coisa, relaxa. Agora aqui a gente já percebe. Tem tensão muscular, tem preocupação. Tá? O raciocínio volta. Opa, deixa eu perceber o que está acontecendo. Tá? Olha só, a onda alfa, aquela onda de tranquilidade, de meditação, oração. Tá? Ele ficou muito. Teve um determinado momento, até compartilhei num grupo, o alfa estava muito alto, ou seja, as ondas alfas de tranquilidade, calma, elas estavam muito alteradas, muito intensas. Totalmente absorvido. Exato. E a teta, ela mostrou movimento. Tá? Ela mostrou um movimento bem mais alto aqui. Certo? Aqui, só, eu esqueci de falar antes. O quê? A teta, segundo alguns estudiosos, se você está nesse estado que não esteja dormindo fisiologicamente, você atingiu as ondas tetas, é transe hipnótico. Ou seja, estamos provando cientificamente que a hipnose provoca uma mudança fisiológica que é mensurável. Aqui ele voltou como se ele estivesse em transe novamente. Tá? Isso aqui é uma oportunidade da gente aprender o seguinte. Sim, eu posso caminhar em transe. Eu posso fazer uma prova em transe. Eu posso trabalhar em transe. Certa vez, só para vocês terem uma ideia, eu fui assistir uma palestra de um doutor em cardiologia que ele foi falar sobre hipnose. Eu disse, não quero esquecer essa palestra nunca na vida. Me coloquei em transe, assisti a palestra, eu lembro de em torno ainda de 70% da palestra dele. Opa, me ensina como é que eu entro em transe. Mas é o seguinte, funcionou porque meu interesse foi muito grande. Aí o transe ele potencializou o meu interesse. Isso também é a oportunidade da gente aprender o quê? Aquilo que eu tenho interesse, eu posso potencializar com a hipnose. E fisiologicamente a gente percebe que é possível. Por quê? A gente está percebendo as mudanças aqui.
Essa aqui é uma reguinha de atividade que eu esqueci de mostrar para vocês. Quanto mais escurinha, baixa atividade. Aí ela vem azul, esse esverdeado, aí vem avermelhado, é alta atividade. Tá? Isso aqui não quer dizer que trabalha mais ou trabalha menos. Tá? Quer dizer que, conforme que eu estou trabalhando, algumas áreas vão ser acionadas e outras não. Se eu me coloco em transe para assistir uma palestra, para ler um livro ou para fazer alguma outra atividade, eu aciono algumas partes do cérebro. Ok? Para potencializar isso. E aqui ele voltou de novo ao transe. Aqui voltou. Esse é no próximo módulo. Então, o que acontece? Isso aqui é natural. Uma explicação que eu gosto de dar para todo mundo. A respiração é natural. O transe hipnótico ele é natural. Só que com técnicas que você aplica na respiração, você melhora a atenção, melhora a disposição, melhora uma série de coisas. Com o transe hipnótico da mesma forma. Ele é natural. Ele está em alfa ainda. Ali provavelmente está muito agradável. Relaxado, pensamentos tranquilos. Tá? Por que a gente... desse estado? Faz uma âncora. Isso, ótimo. Uma âncora que você não usa para mais nada nesse estado. Fica com você, guarda. Enquanto ele vai fazendo a âncora, deixa eu aproveitar para... Só um instante. Enquanto ele vai fazendo a âncora, por que nós trazemos para a formação de hipnose esse elemento aqui? Para a gente visualizar. Não é só uma questão de imaginação. Não é só uma questão de fantasia. A gente mostra por isso aqui, com dados científicos, detalhe, esse é um aparelho classificado como biofeedback, tem certificação pela Anvisa, a Anvisa diz, sim, ele é verdadeiro, sim, ele mensura o cérebro, sim, ele mensura todos esses elementos que tem aqui. Tá? Ele faz essa mensuração, para mostrar que sim, a hipnose provoca essas mudanças fisiológicas. As comportamentais, para quem já está concluindo a PNL, você já deve perceber, sim, já consegui mudar, foi tranquilo, foi fácil, eu testei esse novo comportamento, essa nova habilidade, foi bacana. Comportamentalmente, você já perceberam essas mudanças. Aqui a gente coloca para dizer o seguinte, sim, provoca uma mudança fisiológica. Aquela mudança comportamental que vocês já viram, aqui a gente percebe fisiologicamente que ela acontece mesmo. Se a gente pudesse aproximar, muito, daria até para perceber. Sim, durante um processo hipnótico, eu crio novas sinapses. Em outras palavras, novas ligações cerebrais que, na prática, são novos pensamentos, novas emoções, novos comportamentos. Na PNL a gente chama de novas alternativas, novas possibilidades, além daquelas que eu já tinha. Tá? Então, a gente mostra isso aqui para quê? Sim, a hipnose ela é mensurável cientificamente. Não é uma questão de imaginação. E aqui dá pra gente perceber uma série de mudanças. Tá? Começou a utilizar o transe. A gente percebe, sim, está em transe hipnótico, as ondas teta estão lá em cima. Sim, os pensamentos, digamos assim, os pensamentos estão calados. Sim, tem tensão muscular. Não, não tem tensão muscular. A pessoa está relaxada, ela está tranquila. Sim, há ativação do cérebro em algumas partes específicas. Se aqui a gente pudesse aumentar, a gente ia ver, às vezes, quando eu falo para a pessoa relaxar, essa e essa parte faz mais. Quando a gente pede para a pessoa lembrar de alguma coisa, essa e essa parte também faz mais. Se a gente fosse fazer também, vamos fazer um trabalho de controle de dor? Supondo que tivesse algum médico, alguém, a gente poderia enfiar uma agulha e ia falar assim, olha, tá vendo? O cérebro registra a dor, mas ele não sente a dor. O cérebro sabe que tem. Esse foi um dos primeiros pesquisas. Na década de 70, foram provar. Afinal de contas, a hipnose é verdadeira ou não é? Aí o que fizeram? Colocou uma pessoa em transe, colocou a mão dela numa água muito quente, que digamos que em estado natural a gente tiraria. A mão dela entrou na água quente, o cérebro registrou, sim, tem água quente, mas não registrou na parte do cérebro a dor. É como se o cérebro fosse assim, sim, a água é quente, mas não sinto dor. E o que é mais interessante, depois que tirou a mão da água, não criou bolha, nem hematoma, nem nada. Oi? Não queimou. Esse foi o primeiro teste científico mensurável, válido para dizer, sim, a hipnose, ela interfere no cérebro. Nesse caso foi para controle de dor. Técnica para isso, né? Tem a técnica específica para isso. Aqui, a gente colocou uma técnica assim, só para perceber que as ondas mentais mudam. E mudou de novo.
Mudou de novo. Pensamento tranquilo, tensão do corpo tranquila. Aqui até ficou um pouquinho mais controlada a ansiedade. As atividades vão fazendo, conforme aquilo que a gente vai falando, elas vão mudando, isso é natural. Tá? Mas observe só, a hipnose não é uma imaginação, não é conto. Ela é mensurável cientificamente, a gente pode ver. Mas a gente não vai estar no dia a dia com esse aparelho na cabeça o tempo todo. Sim, por isso que a gente foca mais em mudanças comportamentais ligadas àquilo que você está querendo do que na parte científica. Mas a gente traz isso para perceber que, sim, há mudanças. Isso aqui é sério. Tá? Isso aqui é muito sério. Alguma pergunta? Posso dormir? Já não está dormindo? Ok, muito bem. Assim, só um outro detalhe. Batimento cardíaco, eu esqueci de apontar durante o período. Agora ele está baixo, ele estava mais de 80 quando começamos. Por 10 minutos ele ficou só sendo monitorado e depois que a gente começou o exercício hipnótico. Tá? Se a gente puxar o registro histórico, a gente vai ver todas essas mudanças. A partir do minuto 11 começou o transe e a gente vai ver todas essas mudanças. No caso aqui a gente não vai fazer. Perguntas? Bom, vamos falar sobre as metáforas, né? O que eu fiz com o Iargo foi a metáfora terapêutica. Então eu vou falar brevemente sobre metáfora, porque a metáfora faz grande parte da comunicação hipnótica, da linguagem hipnótica. Uma das coisas que sempre Milton Erickson fazia era estar contando histórias para as pessoas. Só que ele não contava qualquer história. Ele contava histórias para as pessoas depois de ter estudado aquele cliente, de perceber as necessidades daquele cliente, o que acontecia ali. Eu me lembro que o Bandler disse que uma vez ele estava lá no curso do Milton Erickson e ele falou, vou tomar um café, vou oferecer para ele. Ele veio com a caneca de café. Doutor Erickson, você quer café ali? Em 1927, um amigo meu tinha uma loja de café e ele estava se perguntando, ele ficava 2 horas com a caneca assim, quando o Erickson ia, contando uma história sobre o café e o amigo e o desejo do amigo e por aí vai. Né? Então, metáforas são muito importantes, estão presentes na humanidade desde que o mundo é mundo. Né? Vide a Bíblia e outros livros e outras referências, né? As metáforas, as parábolas. Tudo isso são histórias que você conta e referências que você faz que fazem alusão a outras coisas. Onde você está dizendo uma coisa, mas claramente existe uma tentativa de você experimentar alguma coisa a mais. A mais. Né? E você experimentar alguma coisa a mais. Então, na verdade, a metáfora é uma tentativa de você fazer uma coordenação entre duas coisas. Por exemplo, você pode dizer que membros de uma equipe são como músicos de uma orquestra. Ou músicos de uma orquestra são como membros de uma equipe de remadores. Né? Como assim? Dois grupos diferentes, duas coisas completamente diferentes. Né? No entanto, justamente as metáforas permitem fazer essa coordenação para que através de alguma coisa você faça alusão a uma outra coisa. As metáforas envolvem a transferência do relacionamento de um conjunto de objetos ou referências para um outro. Tá? Então, a metáfora tem 2 aspectos. Ela tem o aspecto dedutivo e o aspecto abdutivo, quando você conta uma metáfora. Então, por exemplo, você deduz coisas. Homens morrem. Sócrates é um homem. Sócrates morrerá. Então, isso é uma dedução que você faz. Correção, agora, Sócrates já morreu. Já morreu, pois é. O outro Sócrates. Agora você tem o aspecto abdutivo. Né? Ou seja, é quando você abduz. Porque a dedução é uma dedução lógica em cima de alguma coisa que meio que se espera. Agora, a abdução, que faz muito parte do uso das metáforas, é quando não existe uma coisa tão lógica e previsível assim, mas mesmo assim você faz uma relação entre as coisas, mesmo aparentemente não sendo o caso. Por exemplo, homens morrem, grama morrem, homens são grama. Isso é um exemplo forçado, mas para mostrar, porque quando eu digo assim, pense no sol, na força do sol, o sol é forte e intenso, assim como você tem força dentro de você, é mais ou menos isso, tá?
Porque, na verdade, quem disse que o Sol é forte, por isso eu tenho que ser forte? Quem disse isso? Eu estou abduzindo uma ideia para outra. Né? Então, isso é um dos aspectos da metáfora. Muitas vezes você usa algumas coisas lógicas, e aí depois que precisa ter as duas coisas. Você precisa ter a coisa lógica, e ao mesmo tempo você precisa ter a coisa abdutiva, que é quando você dá aquele salto para alguma coisa que não é, mas poderia ser. Né? É justamente, não é lógico, mas poderia ser. Porque não é lógico que você tenha que ser forte porque o Sol é forte. Mas é interessante você pensar no Sol forte e você se tornando forte. Né? Reforça a ideia. Então você abduz uma ideia. Então, a metáfora terapêutica é quando você conta uma metáfora que é diferente de contar metáforas, tá? Porque muitos aqui, vocês vão entrar em sites aí que tem um monte de metáforas. É legal conhecer, fazer um banco de metáforas, mas a metáfora terapêutica, ela não é a metáfora que está no livro. Se você contar exatamente a metáfora que está no livro, ela não é uma metáfora terapêutica. Você pode aproveitar o conteúdo de uma metáfora que está no livro e fazer adaptações para que ela se torne uma metáfora terapêutica. Por exemplo, essa história que eu contei para o Iargo, eu já contei inúmeras vezes, mas cada vez que eu conto, tem outras coisas no processo que não tinha na vez anterior. Por quê? Porque o Iargo é uma pessoa diferente de outras pessoas. Por isso é uma metáfora terapêutica. Se eu só quisesse contar uma metáfora, que é bom também, só contar metáfora, ela já faz busca transderivacional, já ajuda, é ótimo. Mas quando você conta uma metáfora terapêutica, o poder dela é maior ainda. Porque além dela em si já fazer uma busca transderivacional, nós vamos ver aqui, ela traz alguns detalhes, ela adiciona algumas coisas que são únicas para aquela pessoa que está ali ou para aquele grupo que está ali ouvindo tudo. Então, por exemplo, você pode fazer um simbolismo, uma relação entre o cliente e o pássaro e contar uma metáfora, né, de um cliente que está lutando com uma nova situação difícil em sua vida. E você faz uma analogia do pássaro que está lutando para aprender a voar, por exemplo. Então você, quando quer inspirar um cliente nesse momento, você pode falar de um pássaro. Todo mundo conta aquela metáfora que eu detesto, da águia, que a mãe águia é sádica, fica empurrando o seu filhotinho montanha abaixo para ele aprender a voar. Eu tenho uma raiva daquela metáfora. Não tem uma metáfora melhor para contar de ficar empurrando o filhote coisa abaixo, né? Então é algo mais ou menos assim que você faz. Que trauma, menina? A mãe joga o filhote lá de cima. Ah, é o outro, é verdade. Pois é. Meu não, eu não passei no cartório e registrei no meu nome. É igual aquela outra metáfora da vaquinha que o pessoal conta, né? Que ele empurra a vaquinha do alto do precipício e mata a vaquinha para os donos da fazenda aprender a viver sem a vaca. Eu também acho um absurdo aquela história. Aí eu digo que o cara pegou a vaquinha e levou para uma outra fazenda do lado e pediu para o outro fazendeiro guardar. Para que matar a vaquinha? Que sacanagem com a vaquinha. Não, melhor aquela outra que põe a vaca no meio da sala, a pessoa está reclamando muito do espaço da carne, põe a vaca no centro da gente. E aí a pessoa faz, meu Deus, agora que ficou apertado mesmo, agora que não cabe ninguém. Então tá, então vamos tirar a vaquinha. Na hora que tira a vaquinha, nossa, agora a casa ficou enorme, já cabe todo mundo. Porque a casa era sempre a mesma. Pois então era a vaquinha. Né? Foi usada para fazer Então, você tem aí dois aspectos importantes. Você tem o simbolismo, onde numa metáfora terapêutica, toda vez que você contar uma metáfora terapêutica, alguém vai simbolizar aquela pessoa. Então eu escolhi o mestre do chá para simbolizar o Iargo. Né? Ele era o personagem que deveria simbolizar o Iargo, o mestre do chá. Então algum personagem vai simbolizar o cliente. E o aspecto do isomorfismo é justamente isso, quando você faz essa abdução, onde você pega a ideia de uma das coisas e você leva para uma outra coisa. Também, isso é o isomorfismo. Né? Quando você pega emprestado uma sugestão, uma ideia e transporta para outra história. Então você tem, por exemplo, aqui, né, o aspecto homomórfico da metáfora. Né? Ou seja, a metáfora funciona porque em certos aspectos
tanto o personagem quanto a pessoa, elas compartilham alguns aspectos fundamentais. Por exemplo, médicos, guerreiros, né, compartilham processos fundamentais, são homens, crescem, vivem, né, etc. Então, médicos são guerreiros. Então, para a metáfora funcionar, tem que ter alguma coisa correta ali que realmente correlacione uma pessoa com a outra, né? A pessoa que quer dar um passo novo, a águia que quer ensinar o filho a voar. Né? Então você tem algo ali que é semelhante mesmo. E você tem os aspectos isomórficos da coisa, que não são necessariamente iguais, mas você toma emprestado uma ideia e leva para outro lugar. A dedicação de um médico é como a dedicação de um guerreiro. Então você pode dizer, médicos são guerreiros. Né? Então você está fazendo uma comparação metafórica entre médicos e guerreiros. Aí, o aspecto homomórfico, ambos são homens, etc., com as características humanas. O aspecto isomórfico, que é aquele que você abduz, que você pega emprestado, é a dedicação de um médico, a dedicação de um guerreiro. Que não necessariamente é a mesma coisa, mas você começa a fazer uma correlação entre essas duas coisas. Aí no processo como um todo. Né? Então você tem na estrutura profunda, né, e a estrutura superficial. Então quando você tem, por um lado, algo que tem a ver e algo que você está pegando emprestado, o que acontece? Na estrutura superficial, que é a mente consciente, você acaba fazendo conexões na estrutura profunda, que são os aspectos inconscientes. Então os protagonistas e eventos da história são equivalentes. O que importa é determinar como eles estão relacionados. E é interessante que nem sempre você precisa explicar a história. Eu não expliquei para o Iago a história. Olha, Iago, o que eu quis dizer... Ele não expliquei, eu só disse assim, eu fiz chá. Aí ele abriu os olhos e ele chegou a uma conclusão. Porque ele mesmo vai fechar a história na cabeça dele e o que aquilo quis dizer. Você não precisa necessariamente, depois de contar uma metáfora terapêutica, explicar. Então, deixa eu te explicar qual o simbolismo que eu fiz. Não é necessário isso. É até bom que você não explique, para que o próprio cliente ele faça isso. E outra coisa, quando você conta uma metáfora terapêutica para alguém, eu gosto sempre de dizer isso, o seu objetivo não é resolver o problema da pessoa, é inspirar a pessoa. Que a pessoa fala, ai meu Deus, qual é a história que eu vou contar que vai resolver o problema da pessoa? Não é sua responsabilidade você resolver sozinho o problema da pessoa. A sua responsabilidade é fazer isso bem feito, para que você possa ter potência para poder inspirar a pessoa. É isso que você precisa fazer. Né? Isso que é uma coisa importante. Né? Esses exercícios a gente não vai fazer, a gente só faz quando a gente tem tempo, não é tão importante aqui. Então vamos ver alguns aspectos da questão. O que eu fiz com ele aqui? É bem simples, na verdade, tá? O processo. Você identifica qual é o problema. Eu perguntei, Iago, qual é a questão? Ele falou, eu quero me sentir integrado, me comunicar e tal. É o problema. Então, Iago, quais são os recursos que você acredita que você precisa acessar dentro de você para resolver esse problema? Ele escreveu aqui, eu escrevi para ele aqui, integração, leveza, proatividade, coragem. Anotei os recursos que ele precisa ali. E aí o que você faz? Você cria, busca, inventa, aproveita uma história pronta, inventa na hora, qualquer coisa. Alguma coisa onde você vai relacionar o A com o B. Ou seja, tem um personagem que representa a pessoa, esse personagem vai ter um problema mais ou menos parecido com o problema que a pessoa tem. Não precisa ser exatamente a mesma coisa, mas algo semelhante, similar, que passa por aquela esfera de questão. E, em algum momento, esse personagem ele vai acessar esses recursos, que ele não estava conseguindo acessar. A gente já sabe qual é, que o próprio cliente disse quais são os recursos que precisa. Então, em algum momento da história, que recursos foram esses? O recurso na hora que o mestre do chá, ele dormiu, ele sonhou, e o mestre dele disse para ele que ele estava fazendo chá, ou seja, não tinha que ser ele mesmo. Ele estava tentando ser quem ele não era. Ele já tinha recursos dentro dele. E o tempo todo eu fui encaixando esses outros recursos aqui, de integração, leveza. Então ele entrou lá, o velho mestre do chá, estava integrado, se sentia leve, experimentava proatividade, tinha coragem e tal. Então eu fui o tempo todo trazendo os vários recursos, eu fui trazendo todos os recursos o tempo todo,
eu botei os recursos lá no mestre do chá, no mestre do chá e outras coisas assim. E aí você vai fazendo uma correlação entre uma coisa e outra. É bem desejável também, o pessoal das metáforas terapêuticas diz, que a gente crie alguma coisa que acesse a mente inconsciente. O que é isso? Um sonho revelador, como eu fiz aqui. Esbarrou, o gênio da lâmpada saiu e contou alguma coisa. A pessoa andou na rua e cruzou com uma pessoa, cruzou no sentido de encontrar, encontrou uma pessoa que não via há muito tempo e essa pessoa fez uma revelação incrível que ela nunca podia imaginar. Ou a pessoa foi numa biblioteca, um livro caiu e abriu numa página que tinha uma série de coisas. Então, esse tipo de movimento, sonho, e encontrar com alguém, um gênio que aparece e tal, um livro que cai e abre na página certa que tem as informações, são simbolismos de acesso aos recursos inconscientes. Então é muito interessante que em algum momento, quando você vai falar, não é obrigatório que se faça isso, mas é interessante que em algum momento em que se vai acessar, você ponha lá o personagem que represente o cliente, ou sonhando, ou encontrando alguma coisa, ou consultando um sábio, um oráculo, alguém de respeito, que tem uma sabedoria, alguma coisa assim. Né? Então, isso tudo vai acontecendo. E aí o que você faz? Faz isso com muita naturalidade. Depois que você conta, você fala da ponte ao futuro, que foi quando eu perguntei para ele agora como é que ele se sentia para lidar com isso. O que ele achava que agora, a partir de agora, ele podia fazer com tudo isso que ele parou, que ele pensou, que ele sentiu. E também algumas pessoas como Michael Hall, que é um outro da programação neurolinguística bem forte aí, ele diz que é interessante dar uma espécie de dever de casa para o cliente, dele criar uma outra metáfora similar a essa que foi contada. Por quê? Porque é uma forma de reforçar mais ainda todo esse simbolismo que foi criado. Então eu vou recapitular, porque vocês vão fazer esse trabalho em duplas agora durante um certo tempo, tá? É isso que vocês vão fazer. O que você vai fazer? Vocês vão trabalhar em duplas. Eu sugiro que vocês trabalhem assim para ficar mais fácil, tá? Então, por exemplo, eu estou trabalhando com ele. Aí eu vou perguntar qual é o desafio dele. Ele vai dizer, eu quero fazer montanhismo, mas eu não sei se eu tenho perseverança para isso. E eu vou dizer, eu quero fazer dança do ventre, mas eu não sei se eu tenho... eu quero, mas eu estou inseguro de estar inseguro, de ter dúvida, de ter certeza de que eu quero fazer isso. Aí a gente vai contar um para o outro, cada um contando uma história nessa primeira etapa, qual é o problema. E em algum momento eu vou perguntar, mas vem cá, o que você acha que está te faltando para você fazer montanhismo? Me falta disciplina, me falta... Você vai anotando, recursos. Né? Pelo menos uns 4 recursos é interessante que você anote. Aí ele vai me perguntar, para você fazer a dança do ventre, o que você precisa? Me falta flexibilidade, mais atividade física e tal. Aí vai anotando tudo que falta. Então eu acho que essa primeira fase deve fazer assim, um entrevista o outro, pergunta qual é o desafio, a intenção positiva, é sempre bom, e também quais os recursos. Aí cada um vai para um lado, e aí cada um vai criar a história para o outro, separado, que eu acho que é mais rápido dessa maneira. Tudo isso sincronizado. Né? Aí depois vocês voltam e cada um conta a história para o outro. Tá? Essa história que vai incluir exatamente isso. Alguém na história vai representar a pessoa e alguém na história vai ter um problema similar, parecido com aquele ali. Em algum momento, essa pessoa lá, ela vai esbarrar com os recursos. Vai revelar alguma coisa, sonhar, encontrar com uma pessoa sábia, alguma coisa assim, e você vai ter acesso aos recursos. E aí, o que vai acontecer? Né, você vai relacionar A com B. Ou seja, já que essa pessoa acessou os recursos vão resolver o problema. Os recursos vão resolver o problema. Exatamente assim. E o que vai acontecer? Você vai fazer a correlação, né? A mensagem com a questão original. Ou seja, antes era de um jeito e agora tudo mudou. Por quê? Porque o personagem que representa a pessoa acessou os recursos de alguma forma e essa relação fez com que aquela questão fosse resolvida. E vocês têm que fazer isso com o máximo de naturalidade e vão dar como dever de casa, porque a pessoa em casa depois mande para você, gravado, ela conte uma outra história, ela cria uma outra metáfora parecida. Porque isso é uma forma de dar uma amarrada
na questão como um todo. Tá? Só vou dar uma revisão mais uma vez para as pacientes, para o pessoal que chegou agora. Então, como é que faz a metáfora terapêutica? Que foi o que eu fiz com o Iargo. Um personagem representa a pessoa. Tá? Esse personagem, ele vai ter o mesmo problema ou algo similar, parecido. Não precisa ser exatamente a mesma coisa. Né? Tanto que o mestre do chá não tinha nada a ver com a questão dele. Mas eu fui pela parte psicológica e tal. Eu fiz ser parecido de alguma forma. Ou seja, o mestre do chá que representava ele tinha os problemas que ele tinha. O mestre do chá, em algum momento, acessou recursos quando ele teve o sonho. Vocês que chegaram agora, eu falei que é muito bom botar um sonho, uma revelação, um livro sagrado que é aberto, uma lâmpada que você esfrega o gênio, sai e faz uma revelação, qualquer coisa, né? Porque isso representa o acesso à mente inconsciente. Algo misterioso e inesperado acontece e revela alguma coisa. Isso tem a ver com a mente inconsciente. E aí fica muito claro que porque aquele personagem acessa os recursos B, ele lida melhor com a situação A. E aí a coisa vai se resolvendo, e fazer isso com naturalidade. E quando acabar, pergunta como a pessoa está se sentindo, e você faz a ponte ao futuro. Tá? Então, como é que vocês vão fazer? Eu vou colocar aqui, e aí depois eu abro para perguntas antes da gente ir para a prática fazer. Então, vocês vão fazer em duplas isso. Então, vocês vão fazer assim. Vocês vão fazer a fase da entrevista. Entrevista. É 5 minutos para cada pessoa. Então vamos botar 10 minutos já para os dois. Tá? 10 minutos. O que vocês vão fazer? Um vai entrevistar o outro. Qual é o desafio? Qual é o problema? Qual é a intenção positiva? Porque você, inclusive, pode incluir a intenção positiva também na coisa de acessar os recursos, que é bem interessante também. Qual é a intenção positiva? E o que você pensa que são recursos que você precisa para lidar com isso e não consegue? É isso que você vai saber. Aí um entrevista o outro, não vai contar metáfora agora, só um entrevista o outro para colher essas informações e anotar. E aí vocês vão ficar, depois da fase 2, vamos botar assim, 15 minutos para criar a história. Cada um no seu canto. Vocês podem aproveitar uma história que já existe. Vocês podem criar na hora. O meu vizinho... Hoje, antes de sair de casa, eu esbarrei com o meu vizinho. Ele me contou uma coisa muito interessante. Ele disse que ele estava sofrendo, não sei o que lá e tal, não sabia como lidar com isso. E aí, de repente, ele me disse que ele estava sem saber o que fazer. Aí, quando ele entrou na biblioteca, um livro caiu na cabeça dele. Aí ele abriu aquele livro, e aí o livro dizia os recursos. Aí ele entendeu que por causa daquilo, né, aquilo que era um problema aqui, se ele aplicasse esses recursos, seria uma coisa bem bacana. E aí ele começou a pensar em como fazer isso. E seja criativo, coloca os detalhes. E aí, no final, a ideia é essa. Por quê? O personagem acessou os recursos, resolveu o problema. E aí você conta com o máximo de naturalidade possível e tal. Quando acabar, pergunta como a pessoa se sente melhor, como aquilo foi bom para ela, e faz a ponte ao futuro. Como é que você pode agora lidar com essa situação que antes era desafiadora em relação a isso? E como dever de casa, você vai pedir gentilmente para a pessoa, depois, entre hoje e amanhã, depois te mandar um outro áudio com uma outra metáfora similar a essa. Aí você vai dar aquela incentivada básica. Não que o seu futuro sexual esteja em jogo aqui, mas se você enviar essa metáfora básica, que é o que ele vai fazer para mim, né? Você vai fazer a outra metáfora agora de apoio. Não que seu futuro sexual esteja em jogo, mas você vai enviar para mim entre 1, 2, 3 dias no máximo, né? No quarto dia, ó, já foi. Né? Então, é aquela motivação básica, né? Então, é basicamente isso que vocês vão fazer. Ó, já está criando a história. Entrevista. A entrevista, 10 minutos para os dois, ou é pouco? É pouco? É pouco. 10 minutos, 5 para cada um. Aí eu vou dar 15 minutos para criar, porque algumas pessoas vão pensar, vão fazer essa relação. E aí depois aplicar de novo, gente, é 5 minutos para cada um, mais 10 minutos. Então a gente tem aqui 10, 20, 35, vamos botar 40 minutos só para ficar bem legalzinho assim. E olha que maravilha, são 3 horas, vocês vão voltar às 3h40 com todo esse trabalho feito. Isso é muito legal.
Você pode usar metáforas dentro de uma indução, fora de uma indução, numa palestra, numa venda. Vocês podem fazer isso de diversas maneiras diferentes, mas o mecanismo é esse aqui, que você precisa. Perguntas? Estou imaginando aqui usar isso em um treinamento de vendedores, hein? Você vê meu ponto? Né? Não que necessariamente essa semana você vai fazer isso sem respirar. Né? Então vamos lá, vamos treinar. Duplas. Todo mundo 3h45 aqui de volta.